Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o pastor Bezaliel e quero deixar aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Quero deixar uma meditação aqui, a qual você leva para a sua vida, para que você venha praticar no seu dia a dia, para que você venha entender a palavra de Deus no seu dia a dia. Eu quero deixar aqui uma mensagem, por que Daniel não foi morto na cova dos leões? Por que Daniel foi jogado na cova dos leões e por que os leões não fizeram nada por ele? Olha só, não comeram ele, não fizeram nada com ele. Olha só, a palavra de Deus diz. Eu quero ler aqui uma passagem da Bíblia com você, que a palavra de Deus fala em Daniel, capítulo 6, o versículo 12. A partir do versículo 12, eu vou ler aqui, olha só que a palavra de Deus fala. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste o decreto ordenando que neste 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Mas o homem lhe disseram: levanta-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Olha só o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus vai nos falar que Daniel foi jogado por causa de um decreto que fizeram. Algo que fizeram para que Daniel fosse lançado. Desde já deixa seu like, compartilha este vídeo, se inscreva no canal, deixa seu comentário, seu pedido de oração, a qual Deus vai falar com você grandemente através desta palavra. Eu quero estar orando pelos seus pedidos de oração e vamos lá no que a palavra de Deus fala. Vamos recapitular o que a palavra de Deus está falando conosco. Daniel, ele foi levado em exílio para a Babilônia, aonde o povo de Judá, ele foi pego a cativo. E o rei Nabucodonosor decidiu levar algumas pessoas entre 14 e 17 anos para a Babilônia, a fim de estudarem e aprenderem os costumes da Babilônia, para que fossem trabalhar no palácio para o rei Nabucodonosor. E o tempo vai passando, Daniel vai se destacando. A palavra de Deus fala que Deus deu dom para Daniel de interpretar sonhos, dom de inteligências, dom de capacidade, a qual Daniel se destacava no meio daquelas pessoas, porque Daniel não se misturava com aquelas pessoas. Ainda que Daniel estava exilado, muitas pessoas acreditavam que o Deus tinha esquecido de Daniel. Mas Daniel, mesmo exilado, ele confiava em Deus. Ele acreditava naquilo que Deus fazia para ele. Ele acreditava. Então Daniel decidiu não se misturar com as coisas daquele reinado. Então Daniel fazia as coisas certas e Deus dava a bênção para Daniel. Então Daniel foi se destacando. Daniel, no primeiro encontro que ele teve com o rei Nabucodonosor, a palavra de Deus vai falar que Daniel se destacou muito mais do que as outras pessoas que estavam ali. E Daniel foi promovido. E o tempo vai passando. Nabucodonosor morre, vem Belsazar. Belsazar morre. Olha só que a palavra de Deus fala, que veio um do Médio Persa, que seria Dario. Então Dario, naquele momento, ele gostava de Daniel, porque Daniel foi passando por outros reinados. Nabucodonosor, Belsazar, chegou Dario. Então nesse reinado de Dario, Daniel era muito querido, porque era temente a Deus e fazia a vontade de Deus
e além do mais, olha só, além do mais, interpretava os sonhos. E Daniel era acima daquelas pessoas, feiticeiros, inteligentes da época, astrólogos da época. Então aquelas pessoas ficavam com ciúme de Daniel, porque Daniel se destacava em todo o reinado. Deus tinha dado dom de ciência para Daniel, dom de inteligência. Deus colocou algo na cabeça de Daniel que ninguém daquele reinado tinha, algo que Daniel tinha. Mas, por quê? Porque Daniel tinha intimidade com Deus. Mesmo os pais de Daniel, a família de Daniel morrendo, sendo assassinada, ele viu tudo o que aconteceu com sua família. Ele foi levado para a Babilônia, ficou lá vivendo como escravo. Ele não abandonou Deus. Ele sempre orava a Deus. A palavra de Deus fala que Daniel orava 3 vezes por dia, e muitas das vezes Daniel não se misturava com as iguarias daquele reinado. Daniel dispensava as iguarias daquele reinado. Então Daniel foi colecionando inveja sobre aquelas pessoas que não eram temente a Deus. Presta atenção. As pessoas foram invejando Daniel e fazia de tudo para derrubar Daniel, mas só que não conseguia, porque ele era temente a Deus e Deus livrava das acusações. Assim é eu e você. Quando eu e você estamos nos destacando, quando eu e você estamos obedecendo a palavra de Deus, estamos obedecendo a voz de Deus, pessoas vão se levantar para querer tomar o teu lugar. Pessoas vão se levantar para querer te derrubar, para que você não venha exercer bem isso que você está fazendo. Seja no seu trabalho, seja na sua igreja, seja a qualquer outro lugar que você está fazendo algo bem para Deus. Muitas pessoas não vão querer oferecer o mesmo culto que você está oferecendo para Deus. Muitas vezes ela vai querer te derrubar em vez de melhorar o seu culto com Deus. Olha só. Então Daniel vinha colecionando inveja, vinha colecionando calúnia. Eles faziam de tudo para derrubar Daniel. E Daniel, naqueles reinados de Nabucodonosor, Belsazar, Daniel veio se destacando. Então chegou no reinado de Dario. Olha só, o rei Dario quis promover, olha só, levantar para cuidar do seu reino, porque o reino era muito grande, o reino era enorme. Então o rei Dario quis promover, quis levantar 120 governadores para administrar o reinado dele, para cuidar do seu reinado. Então, entre esses 120 governadores que o rei Dario levantou, ele levantou 3 ministros. 3 ministros. E um desses 3 ministros era Daniel no reinado de Dario. E no meio dos 120 e no meio desses 2 ministros que o rei levantou, inclusive Daniel, que é o terceiro, olha só, Daniel se destacava no meio desses 120 e se destacava em cima desses outros 2 ministros que o rei Dario levantou. Olha só. Então Daniel se destacava no meio de todos. Então aquelas pessoas queriam fazer algo para derrubar Daniel. Queria fazer algo para tirar o brilho que Daniel tinha. Então eles não conseguiam fazer nada. Eles tentavam de todas as formas, a palavra de Deus fala que eles tentavam de todas as formas derrubar Daniel, mas só que eles não conseguiam, porque Daniel era instruído por Deus. Daniel andava na direção de Deus, porque quem anda na direção de Deus, ainda que eles querem tirar o seu brilho, ainda que eles querem te passar a rasteira em você, Deus é por você, Deus é com você, e mesmo que eles venham querer, Deus está na tua frente, porque Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza na tua vida. Então olha só, eles decidem ir fazer a cabeça do rei, porque o rei gostava de Daniel, como a palavra de Deus fala. Mas então todos se juntaram e foram perante o rei e fizeram um decreto para que o rei assinasse
e selasse com este anel esse decreto que ele fez. Então o rei foi pela cabeça desses 120 governadores e esses 2 ministros e fizeram: ó rei, durante 30 dias ninguém pode adorar a qualquer Deus, ninguém, a não ser fazer o pedido para o rei, ou seja, adorar somente o rei. Como aquelas pessoas estavam em maioria, eram muitas pessoas querendo fazer algo, então o rei foi e selou, assinou. Eles fizeram a cabeça do rei, porque a palavra de Deus fala que quando o rei ficou sabendo, ele se entristeceu. Então o rei gostava de Daniel, como nós entendemos. Mas só que como ele fez esse decreto durante 30 dias para não adorar qualquer um Deus, como que uma pessoa que serve a Deus, que fala com Deus 3 vezes por dia, como que ele vai ficar 30 dias sem? Olha só. Então vejamos bem, que quando foi feito aquele decreto, Daniel ficou sabendo daquele decreto. A palavra de Deus fala que Daniel sobe para o seu quarto, abre a sua janela, que a sua janela era voltada para Jerusalém, de Judá ali. Ele se ajoelha e ora, porque Daniel orava 3 vezes por dia. Mesmo aquele decreto sendo feito, Daniel não ficou com medo. Sabe o que Daniel fez quando ele ficou sabendo daquele decreto? Daniel foi orar. E quando Daniel foi orar, os acusadores chegou para o rei e falou: o rei não fez esse decreto, mas tem uma pessoa que está orando ainda, não está obedecendo o decreto. O rei pergunta: mas quem é este? Eles falam: é Daniel. Então a palavra de Deus fala que o rei ficou achando alguma forma de livrar Daniel, para que Daniel não fosse jogado na cova dos leões. E ali, mesmo o rei querendo fazer isso, logo à tarde aquelas pessoas chegaram e falou para o rei: lembra-se, rei, que este decreto na lei dos médios e persas não podem ser revogados. Meu Deus do céu, olha só. Não pode ser revogado. Então aqui a palavra de Deus fala é que o rei não teve outra explicação, não teve o que fazer contra aqueles acusadores, contra essa lei que era estabelecida naquele reinado. E o rei não pôde livrar Daniel. Então mandaram chamar a Daniel, o rei triste, tentando revogar algo, mas ele não podia. Então chama Daniel, e os acusadores acusam Daniel. Então vai, e o rei fala: joguem Daniel na cova dos leões e coloquem a pedra. Mas antes de jogar Daniel na cova dos leões, presta atenção, o rei estava triste e falou: eu sei que o Deus que você serve vai te livrar da cova dos leões. Mesmo eu e você estamos em perigo, nós vamos passar pelo processo, nós vamos passar pela dificuldade, mas Deus vai passar comigo e com você. Se nós servimos a Deus, adoramos em espírito e em verdade a Deus, não significa que nós não vamos passar pelo processo. Nós vamos passar sim, mas Deus vai estar junto comigo e com você, e Ele vai nos livrar. Então quando eles chegam e jogam Daniel, fecha aquela pedra, aquela cova, Daniel entra na cova dos leões. Olha só, por que Daniel não foi morto na cova dos leões? Olha a revelação de Deus para mim e para a tua vida. Por que Daniel não foi morto naquele momento que jogaram ele na cova dos leões? Os leões não fizeram nada com Daniel. Olha a revelação. Foi porque quem que está em espírito não tem cheiro de carne. Olha só, olha a palavra de Deus. Quem anda em espírito não anda na carne. Porque quando jogaram Daniel na cova dos leões, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é sério. Quando jogaram Daniel na cova dos leões, os leões não fizeram nada com Daniel, porque não sentiram o cheiro de carne em Daniel. Daniel orava tanto, Daniel tinha tanta intimidade com Deus, que quando jogaram Daniel, os leões não sentiram o cheiro de carne. Foi a mesma coisa que Daniel fosse uma pedra ali. Porque a pedra
simboliza Jesus Cristo. E quem está em espírito não tem cheiro de carne. Então, quando eu e você oramos e buscamos a Deus, nós se desligamos da carne e ficamos somente em espírito. E o Espírito Santo de Deus se move em nós. E nós andamos tanto em espírito que a carne não tem mais vontade, não tem mais prazer de nada. Porque nós muitas vezes matamos a carne. Então foi isso que Daniel fez. Daniel orou, Daniel tinha tanta intimidade com Deus que ele estava em espírito. Então quando jogou ele, os leões não sentiram o cheiro de carne nele. Então o Senhor livrou Daniel, porque quem estava em Daniel era o Espírito Santo de Deus, e livrou Daniel da cova dos leões. Em seguida, no outro dia, o rei foi e chamou Daniel. Então Daniel falou: "E viva o rei!" E o rei fala: "Eu sabia que o Deus que você serve ia te livrar da cova dos leões. O Deus que eu e você serve vai te livrar da calúnia, vai te livrar da fofoca, vai te livrar dos seus acusadores, porque Deus é contigo." Então tirou Daniel da cova dos leões e Daniel foi liberto para a honra e a glória de Deus. E os acusadores de Daniel foram jogados na cova dos leões. A palavra de Deus fala que quando jogaram os acusadores na cova dos leões, os leões não esperou nem aquelas pessoas caírem, já cataram aquelas pessoas no ar, os acusadores, e comeram eles. Então fique com esta palavra, preste atenção, que quando Deus quer fazer algo na minha e na tua vida, não significa que você não vai passar pelo processo. Você vai passar, mas Deus vai te dar vitória. Porque quando você busca, você respeita o processo de Deus na tua vida, Deus dá vitória para a tua vida. Então fique com esta palavra, vídeos toda terça, quinta e domingo. Compartilhe este vídeo. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo.